Nossa aula de hoje vai ser produzindo textos de opinião. Como que a gente vai produzir um texto de opinião? O que é um texto de opinião, né? Então, um artigo de opinião, um texto, né, ele geralmente acontece em torno de discussões polêmicas, né, e atuais, assuntos que englobam a sociedade, né, num contexto social, político, científico, cultural, né, de interesse geral e atual. Esses interesses afetam direta ou indiretamente um grande número de pessoas a partir de um fato ocorrido, né, e noticiado. Dessa forma, o elaborador de um artigo de opinião busca construir para os leitores uma imagem de si mesmo, mostrando seus conhecimentos sobre o tema tratado através da razão e da lógica, sustentando a sua posição. O movimento do artigo de opinião ocorre em jornais, revistas, impressos, online, tem a finalidade de influenciar o posicionamento dos leitores em relação a uma questão controversa. Então, o artigo de opinião, ou texto de opinião também chamado, a gente vai encontrar muito em jornais, né, em revistas, né, impressos, notícias online, né, porque ele engloba tudo um assunto que envolve a sociedade, né? Assuntos sociais, assuntos políticos, né? Científicos, assuntos polêmicos, na verdade. O artigo de opinião, como eu já disse, ele pede a opinião, né? Ele pede uma tese comprovada com um argumento, que seria as ideias, né? Essas ideias, esses argumentos, sendo coerentes e admissíveis, né? Então, seria um texto também dissertativo, que a gente já falou bastante, né, até agora, sobre textos dissertativos também, né? Ele vai pedir argumentos e vai pedir tese. Dentro de um texto de opinião, a gente tem a introdução, temos o desenvolvimento e temos a conclusão. A introdução seria a exposição do problema, né? Mais do seu ponto de vista. O desenvolvimento, a interpretação do problema, né? Que seria a argumentação. E a conclusão, que resume-se na opinião e cita-se as sugestões para uma resolução do problema. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano da cidade, né? Publicado normalmente em jornais, revistas e blogs, né? Repetindo, esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. O artigo de opinião é um gênero argumentativo, né? Ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se a uma norma padrão da língua portuguesa. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões completamente distintas, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional no Brasil. Por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, né? Então, são os fatos importantes que ocorrem nos dias, né? Durante os dias ou semanas anteriores, costumam ser os temas de artigos, então, de opinião. Ele tem uma função social clara, né? Que seria promover o debate público sobre as demandas da sociedade. A estrutura de um texto de opinião tem três partes fundamentais, né? Seria a introdução da tese, né? A introdução da tese, iniciando, né? Onde os parágrafos iniciais de um artigo de opinião, eles são reservados para apresentar o assunto abordado. E, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese, né? Nos casos das redações escolares e propostas de vestibulares, né? Isso é comum a gente fazer somente no primeiro parágrafo, né? Porque existe um número de linhas, né? O número de linhas é restrito para isso. Então, um texto de opinião para vestibulares e para redações, né? A gente costuma fazer somente no primeiro parágrafo, né? Como não é o caso de outros textos de opiniões que a gente lê, né? Por aí, que são mais extensos, né? Porque eles não têm que seguir
um determinado número de linhas, né? Ele não é restrito aquele número de linhas para ele. Eu tenho aqui um exemplo de uma introdução de um artigo de opinião produzida por Débora Diniz e Gisele Carino, né, publicado no jornal É o País Brasil. Seria sobre a violência obstétrica, uma forma de desumanização das mulheres. A expressão violência obstétrica ofende médicos. Dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados em perícia ou negligências médicas. O que aconteceu com a brasileira Adelir Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade. Dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como o da violência obstétrica. Não é verdade. A violência obstétrica manifesta-se de várias formas no ciclo da vida reprodutiva das mulheres. Em cada mulher insultada verbalmente, porque sente dor no momento do parto ou quando não lhe oferecem anestesia. Na violência sexual, sofrida em atendimento pré-natal ou em clínicas de reprodução assistida. No uso de fórceps, na proibição de pessoas de confiança na sala de parto, na cesárea, como indicação médica para o parto seguro. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, veja que nesse exemplo de texto, nesse exemplo aqui, a gente está encontrando ali a violência obstétrica, que seria a apresentação do tema, né? E no final, ela defende a tese, né? O seu ponto de vista. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres, né? Então, ele apresentou o tema, ele deu o argumento, né? E no final, ela defendeu a sua tese. Outra parte da construção do texto de opinião seria o desenvolvimento com argumentação. Quando a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, nos parágrafos intermediários, também chamamos de desenvolvimento, né? Então, desenvolvimento, a tese, né, apresentada na introdução desse artigo. Apresenta argumentos que comprovam o seu ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise, né? A fundamentação seria as informações, os fatos, né? Dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embaçar a sua opinião. E a análise, né? O trecho que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Eu tenho outro exemplo de texto, também usado por Débora Diniz e a Gisele Carino. Diz assim: mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis à violência obstétrica. Um estudo da Universidade de Harvard, realizado em 4 países latino-americanos, mostrou que uma em cada 4 mulheres vivendo com HIV, a AIDS, foi pressionada à esterilização após receber o diagnóstico. Evidências igualmente assustadoras foram identificadas no México, onde a Organização das Nações Unidas condenou o país pela esterilização forçada de 14 indígenas pelo sistema de saúde público. No Brasil, um estudo no Mato Grosso descreveu a correlação entre etnia e morte materna. Mulheres indígenas têm quase 6 vezes mais chances de morrer no parto que mulheres brancas. Pouco sabemos da realidade das mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são incapazes de decidir as suas vivências reprodutivas. Tá? Veja aqui que nesse texto ela usou o estudo da Universidade de Harvard, a Organização das Nações Unidas e o estudo de Mato Grosso, né, como uma referência, né, uma referência, uma fonte de pesquisa. Né? Então, fez referências aqui e aqui no final ela expôs, né, a sua opinião. Tá? A conclusão. A conclusão do artigo de opinião costuma apresentar uma síntese de desenvolvimento do texto e, em seguida, reiterar essa tese. Também é uma conclusão do texto também de Débora Diniz e da Gisele Carino.
A Argentina e Bolívia também avançaram em legislação para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. É preciso avançar rapidamente neste campo, seja pela via legal ou pela transformação dos costumes e práticas. A legislação boliviana menciona violência contra os direitos reprodutivos. Se devidamente interpretada, a criminalização do aborto ou os maus tratos sofridos pelas mulheres em processo de abortamento nos hospitais são formas de violência obstétrica. Meninas e mulheres forçadas involuntariamente ao parto e à maternidade são casos de violência obstétrica. Por isso, as histórias de dor física ou abusos verbais de nossas mães e avós devem somar as histórias da clandestinidade do aborto. As leis restritivas de aborto atingem 97% das mulheres em idade reprodutiva na América Latina e Caribe. Todas essas são expressões de violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Né? Então, veja que aqui, né, eu tenho a tese comprovada e reiterada, quando ela diz que todas essas expressões de violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Né? Ela comprovou a tese numa conclusão ali de apenas 2 linhas. Né? Como começar o artigo de opinião? A maneira mais fácil e melhor de começar um artigo é, antes de tudo, desenvolver um planejamento, né? Um projeto de texto. Planeja, projeta, né, antes de escrever. Né? É muito provável que a composição resulte clara, coerente e bem fundamentada. Podemos dividir o processo de produção de texto em 3 partes básicas, né? O planejamento e projeto de texto. É o primeiro. O primeiro passo, a composição, deve ser a reflexão, uma leitura, uma organização das ideias, né, que vão ser desenvolvidas nesse texto. Né? É importante que o autor do artigo de opinião ele defina um tema, uma tese e um fundamento da argumentação. Tá? Então, o primeiro passo seria planejar, né, em um projeto de texto. Né? Então, vamos fazer uma leitura, reflexão, uma organização das ideias, né? E não esquecer de usar tema, tese e o fundamento dessa argumentação. Organização lógica do texto. Aqui define-se que deve haver em cada parágrafo, ou seja, qual será a trajetória discursiva usada pelo autor para defender o seu ponto de vista no texto. O rascunho. Uma vez que o projeto de texto já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas na forma de texto em prosa, ou seja, é a hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, desenvolvimento e de conclusão, né? Antes de a gente fazer, depois que a gente faz esse rascunho. Importante que o rascunho seja o produto de texto e não se desvie da trajetória discursiva planejada. Quer pular meu PowerPoint? Eu tenho um exemplo de artigo de opinião, dessa vez com o médico Drauzio Varela, né? conhecido por todos. Veja ali, o sistema prisional talvez seja a área da administração em que os políticos mais falam e mais fazem besteiras. Frases como lugar de bandido na cadeia tem que acabar com benefícios que encurtam penas. Vamos reduzir a maioridade penal e, principalmente, preso precisa trabalhar para pagar os custos da prisão. Soam como música aos ouvidos da sociedade acuada pela violência.
É compreensível que a maioria esteja de acordo com essas propostas, dos que se candidatam para governar os estados e o país. Entretanto, esperaríamos mais responsabilidade para não criar expectativas fantasiosas e evitar políticas inexequíveis num campo tão sensível. Antes que os idiotas da internet tirem conclusões apressadas, deixo claro que não gosto nem sou defensor de bandidos que também quero ver preso o assaltante que rouba e mata, e que em caso de conflito violento entre bandidos e policiais ou agentes penitenciários, só não fico de lado dos agentes da lei se esses forem criminosos. Em 1989, quando eu comecei a atender doentes nas cadeias, havia no Brasil cerca de 90 mil presos. Hoje temos ao redor de 800 mil, a terceira população carcerária do mundo. Não é verdade que prendemos pouco. O problema é que mandamos para trás das grades pequenos contraventores e deixamos em liberdade fascínoras com dezenas de mortos nas costas. Como nos últimos 30 anos, encarceramos quase 9 vezes mais e as cidades brasileiras tornaram-se muito mais perigosas. Não é preciso ser criminalista, com pós-graduação, com sobrenome para concluir, com suborno para concluir. Prender, tira o ladrão da rua, mas não reduz a velocidade. Eu não vou ler o texto todo, porque ele é um texto grande, tá? Mas ele vai estar lá no canal do YouTube. Vocês podem verificar mais tarde, tá? Mas podem ver que Drauzio Varela, né, é um texto de opinião. A maioria dos textos dele são textos de opinião, né? Porque ele dá argumentos, ele defende a tese dele e no final ele dá sempre a opinião, né? Ele confirma, né, a tese, o argumento dele, ok? Então, gente, por hoje é isso. Até mais.